Ela disse: Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade de lidar com os problemas da vida. Muitas vezes eu os encaro como prejuízo e fico muito distante dessa perspectiva que vocês sempre apontam, que ele pode ser favorável ao meu crescimento. Sempre que sou emparedada pelo sofrimento, não me vem outra coisa senão a ideia de estar vivendo um prejuízo. Muitas pessoas certamente vivem o mesmo conflito com você. Eu, particularmente, também tenho isso. Em muitos momentos da minha vida, eu olho para aquilo que eu estou precisando enfrentar e não consigo ver uma perspectiva positiva daquilo que me, como você bem diz, do emparedamento que às vezes o sofrimento faz com a gente. Nem sempre a gente tem a sabedoria de perceber que aquele momento é favorável. Às vezes é só o tempo que vai nos revelando isso. Agora, a gente precisa ter naquela hora uma serenidade, uma postura, pelo menos, que possa favorecer o florescimento deste aprendizado. Na nossa vida, nós precisamos o tempo todo articular realidades que nós entendemos e outras que não. E o sofrimento será sempre um mistério para nós. De vez em quando a vida nos coloca numa situação e a gente não tem para onde ir e nós precisamos resolver aquele conflito ali, a gente precisa continuar em pé. Não dá para desistir, né? E às vezes esse posicionamento diante daquilo que nos ocorre, ele é difícil mesmo. Eu compreendo o que você está dizendo, porque experimento isso na minha vida. Diariamente preciso buscar sabedoria para eu dar conta de administrar as dificuldades que me acontecem. E agora, José, já ouviu esse poema? É um momento justamente em que esse personagem, criado por Drummond de Andrade, que na verdade é um pouco de cada um de nós, é colocado diante de uma situação que ele precisa administrar. Está aqui no livro. Ó. Existem algumas formas de sofrimento que parecem nos colocar diante de um beco sem saída. Essa dificuldade que às vezes a gente tem de perceber o que aquele sofrimento pode fazer comigo. Para onde eu posso ir depois dessa dor? Não há para onde fugir. É como se estivéssemos diante da própria vida nos perguntar: e agora? Quem não passou, né, por um momento assim? Em que você só tem essa pergunta: e agora? O que eu faço com tudo isso? De vez em quando, o sofrimento faz isso com a gente. Você fica como que paralisado diante dos fatos. Digamos que você está passando pela perda de alguém. Aquela morte, num primeiro momento, nos paralisa. E a vida faz essa pergunta: e agora? Como é que você vai continuar sem ele? Como é que você vai administrar a vida sem ele? Pois é, aqui no poema e na nossa vida, o agora já está aqui. E é preciso reagir. Não há para onde fugir. Já experimentei isso na carne. E creio que você também já tenha experimentado. Por vezes a dor nos coloca em caminhos estreitos. Ela nos tira as ilusões, porque é crua como a carne que nos prende aos ossos. Por isso pode nos fazer crescer quando administrado do jeito certo. Nas histórias das mães que perderam filhos, diante de agoras semelhantes, as reações podem ser muito diferentes. Minha mãe também sofreu o golpe. Viveu o inferno de ter que sepultar uma filha, alterando assim a ordem natural da vida, cuja regra deveria ser os pais jamais sepultarem os filhos. E diante de um fato tão cruel, a pergunta da vida foi feita à minha mãe. A pergunta da vida foi feita a muitas mulheres e a muitas pessoas que perderam seus entes queridos. Que às vezes é assim, minha gente. Na hora do sofrimento nós queremos fugir dele. Mas se a gente observa o movimento com sabedoria, não há outro lugar senão estar nele mesmo. É a melhor maneira de curá-lo. É a melhor maneira que você tem de enfrentar o sofrimento, é percebendo-o em toda a sua totalidade. Talvez seja por isso que você não esteja conseguindo compreendê-lo como uma oportunidade de crescimento e você só o interpreta como um prejuízo. Porque você não entrou no coração dele. Você só esbarrou nas aparências do sofrimento. E quando a gente fica só nas aparências do sofrimento, ele soará sempre como um prejuízo para nós. Só quem entra no coração dele é que vai descobrir a lição que ele pode nos dar. Volto a dizer, somos superficiais demais. Somos superficiais nas nossas alegrias, somos superficiais nos nossos sofrimentos. As estradas que eram tantas foram reduzidas. Isso acontece no sofrimento. Parece que você não vê outras estradas, só vê aquela. O sofrimento retira tudo
aquilo que parecia ser amplo antes dele chegar. É preciso escolher o que faremos. Não temos mais tudo o que tínhamos. A vida estabeleceu um novo quadro. E agora? Diante do sofrimento não temos o direito de dormir. É preciso velar, buscar o caminho fácil das fugas. E sim, o mais exigente, o mais tenebroso, o mais cruel, o que nos leva a nós mesmos. Recordo-me que depois de ter recebido a notícia da minha irmã, a minha mãe não quis tomar nenhum medicamento que a deixasse mais calma. Ela me dizia, olhando nos meus olhos: a gente tem que viver tudo, não tem, meu filho? Não podemos fugir de nada, não é mesmo? Deus está comigo, Ele vai me dar força. E assim aconteceu. Em nenhum momento ouvi uma blasfêmia saindo da boca daquela mulher. O choro silencioso, fundo, em nenhum momento cedeu lugar aos gritos de desespero. É justamente essa dureza que precisa cair por terra. Sofrimento é uma experiência de humanização. Ao perder todo o contexto de suas possibilidades, não lhe resta muita coisa a não ser o destino de sua humanidade. A dureza o priva até mesmo da solução mais fácil, a mais covarde. Minha mãe, naquele momento, ela estava imersa na realidade dela. E desde criança ela aprendera a sofrer com as perdas. Ela nunca enxergou o marido Carmo como um prejuízo. A minha mãe sempre teve facilidade de abrir a caixa do sofrimento, sabe? Como se fosse um presente, e descobrir o que estava dentro dela. Porque desde menina, a vida perguntava para ela: e agora, Ana? Da mesma forma como a vida pergunta a você também. Eu sei que você também já passou por situações de ser como José do poema do Drummond de Andrade. E agora? O que você faz com tudo que você tem diante de você? O que você faz com a mãe morta, com o pai morto, com o irmão morto, com o amigo que traiu, com o casamento que acabou, com o desemprego que chegou? O que você faz com a tristeza que lhe ocorre? A vida lhe pergunta: e agora? Como é que você vai encaminhar a sua vida depois dos acontecimentos trágicos? Vai querer uma solução? Vai querer descobrir o que isso pode lhe dizer, o que isso pode lhe ensinar? Ou você vai permitir que a amargura venha derramar o seu manto sobre você? Porque é assim, quando nós não temos a coragem de abrir a caixa do sofrimento e aprender com tudo aquilo que está ali dentro, ele pode se tornar amargura em nós. Aí a amargura paralisa, não deixa ir adiante, não deixa a gente crescer. É por isso que é tão interessante, é tão nobre da nossa parte, olhar nos olhos de todas as realidades, contemplá-las da mesma maneira, com a mesma profundidade com que Nossa Senhora fazia, e procurar aprender com elas. Não se desespere diante daquilo que a vida está lhe oferecendo. Antes do desespero, faça a pergunta certa: e agora? O que você pode fazer daquilo que a vida lhe fez? E agora? O que você pode aprender com essa traição? O que você pode aprender com essa morte? Ah, padre, é tão difícil, eu sei. Não é fácil para ninguém. Mas você pode ter certeza que todas as pessoas, as mais interessantes que eu encontrei na minha vida, elas souberam lidar bem com a pergunta da vida. E agora? Elas não se entregaram. Elas não permitiram que o rancor, que a amargura viesse depositar o seu manto sobre elas. Elas quiseram aprender. Às vezes a gente só precisa fazer esse movimento, ter coragem de escutar o que o sofrimento está tentando nos dizer. Antes do desespero, antes de achar que não tem solução, ouse perguntar ao seu sofrimento o que ele pode lhe trazer de bom. Eu espero, desejo, no fundo do meu coração, que Deus lhe ajude a conviver com ele. Que Deus lhe ajude a conviver com a sua dor, com o seu desconforto. E que a partir desse desconforto, você se torne uma pessoa melhor. Porque sim, o sofrimento tem o poder de nos educar, de nos fortalecer, de nos tornar maiores.